O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, estamos na 8ª da Páscoa, celebrando com júbilo o mistério da nossa salvação, da nossa redenção, mistério pascal de Jesus. Jesus ressuscitou, aleluia, ressuscitou verdadeiramente, aleluia. A palavra Páscoa significa passagem, Pesach. Esse movimento de passagem, do ponto de vista da fé cristã, Páscoa é esse movimento vivido por nosso Senhor de passagem da morte para a vida. Passagem. Na experiência da conversão que a fé produz em nós, há também um movimento pascal. Há também esse movimento de passagem, de uma vida dominada pela escravidão do mal, pela escravidão do pecado, a uma vida de liberdade no amor de Deus. Há uma vida de liberdade de filhos, de filhas de Deus. E é impressionante nesse tempo pascal percebermos, por meio da liturgia da palavra e particularmente por meio do Evangelho, a maneira como os discípulos de Jesus vivenciam esse movimento de conversão, esse movimento pascal. Homens marcados pela realidade do medo,
da insegurança e que pouco a pouco, pela ação da graça do Senhor ressuscitado, pouco a pouco passam para uma atitude nova. Uma vez que recebem um coração novo pela graça de Deus, uma vez que recebem um coração novo pela ação de Cristo ressuscitado, eles começam a assumir atitudes novas. Inclusive, irmãos e irmãs, dentre as diversas comprovações do mistério do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, dentre as diversas provas que comprovam de fato que o Senhor ressuscitou, uma delas é exatamente essa conversão pascal, vivida pelos discípulos de Jesus. Homens medrosos, inseguros, frustrados, e que de repente, pela ação do Espírito do Cristo ressuscitado, se tornam corajosos, testemunhas corajosas desta novidade de Deus, desta novidade da salvação, a novidade que o Filho de Deus ressuscitou. Isso é uma novidade na história da humanidade, algo único, porque nós, ao falarmos de ressurreição, não estamos simplesmente falando de que Jesus voltou à vida. Às vezes algumas pessoas falam da ressurreição como se Jesus retomasse a vida. Não. A existência de nosso Senhor ressuscitado é completamente nova. Prova disso é o fato de que, quando Jesus ressuscitado aparecia às mulheres, aos discípulos, às discípulas, eles tinham dificuldade de reconhecê-lo. Só depois de um certo diálogo, de um momento de diálogo com o Senhor ressuscitado, o próprio ressuscitado comunicava-lhes a fé pascal, de modo que assim eles acreditavam e reconheciam no ressuscitado o Mestre de Nazaré. Então, não é uma questão que Jesus voltou à vida. Não, é algo novo. Novidade da surpresa amorosa de Deus. Porém, exatamente por causa dessa experiência da novidade de Deus em Cristo ressuscitado, é que acontecia na vida dos discípulos e discípulas de Jesus algo novo, uma mudança maravilhosa, o milagre da conversão, uma verdadeira experiência pascal, porque eles passavam de uma atitude de medo, de frustração, de vergonha, para uma atitude de testemunhas corajosas do ressuscitado. E nesse aspecto, irmãos e irmãs, eu destaco sobretudo a figura de Simão Pedro. Nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, nesse trecho do capítulo 21 do Evangelho de São João, do quarto Evangelho, que Simão Pedro, talvez por estar desanimado, talvez porque ele não sabia o que fazer da sua vida, depois que Jesus, o Mestre de Nazaré, havia morrido, Simão Pedro decide retornar à pesca. Decide retornar à profissão de pescador. Talvez porque estivesse frustrado. O Mestre nos ensinou tantas coisas lindas, maravilhosas. Havia também nos discípulos a expectativa de que ele, sendo o Messias, pudesse
libertar Israel daquele domínio político, despótico, autoritário do Império Romano, e de repente essa expectativa também foi frustrada. O messianismo anunciado, testemunhado, revelado por Jesus não era um messianismo meramente político. Bem, frustrado, talvez Pedro tenha decidido voltar à antiga profissão, a profissão de pescador. Interessante que quando Jesus começa, o ressuscitado, a falar com eles, Jesus estava ali à beira do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. O discípulo amado reconhece, é o Senhor. Tomado por essa fé pascal, o discípulo amado reconhece e diz a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu. Mas que detalhe interessante, né? Por que o evangelista São João faz questão de dizer que ele estava nu? Provavelmente para significar que Pedro, tendo em vista o seu medo, a sua frustração, a decisão tomada de retornar à antiga profissão, a profissão de pescador, talvez o estar nu significa que ele estava desprovido da graça de Deus. Desprovido da graça de Deus. Mas agora, depois da experiência do batismo no Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo vivido pelos apóstolos no dia de Pentecostes, meu Deus, há uma transformação em todos eles, mas particularmente uma transformação em Simão Pedro. Como nós ouvimos na primeira leitura da liturgia da palavra de hoje, uma vez que ele e João operaram a maravilha da cura daquele homem, um coxo de nascença, pelo poder do Senhor ressuscitado, uma vez que eles proferiram o nome de Jesus e aquele homem foi curado, agora Pedro, com desassombro, com uma coragem impressionante, anuncia o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Quando eles são levados diante das autoridades religiosas do povo de Israel, Pedro, João são interrogados pelas autoridades religiosas do povo de Israel: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? E Pedro, com coragem impressionante, testemunha: é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. E Pedro continua o seu discurso: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Pelo mistério de sua ressurreição, Jesus se tornou pedra angular, a pedra de importância fundamental na construção da obra de Deus. Pedro continua: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. É um discurso marcado, motivado pela parresia, pelo desassombro, uma coragem impressionante. E como nós sabemos, depois, pouco a pouco, os apóstolos de Jesus derramaram o seu sangue pela causa do testemunho da fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Queridos irmãos e irmãs, essa conversão nos é oferecida hoje. Essa graça da conversão, dessa passagem, dessa Páscoa pessoal, nos é oferecida hoje.
que nós saiamos da zona de conforto, que nós sejamos libertos dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas frustrações, da nossa vergonha, para que realmente possamos assumir esse dom da fé pascal, a alegria de testemunhar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, a alegria de testemunhar a vitória do Senhor com a nossa vida, que nós saiamos dessa escravidão do mal, do pecado. Se eventualmente algum irmão, alguma irmã vive a escravidão de algum pecado, que o Senhor ressuscitado nos liberte agora. Sim, que no nome de Jesus sejamos libertos toda escravidão de injustiça, de imoralidade, de perversidade, para que realmente sejamos servidores do seu reino de amor, do seu reino de misericórdia, do seu reino de graça. No mundo em que vivemos, com tantas contrariedades, com situações também de perseguição à fé cristã, que o Senhor ressuscitado nos dê esta coragem, essa parresia, esse desassombro para testemunhar que de fato Ele ressuscitou, está vivo em nossas vidas, está vivo e operando as maravilhas de Deus no mundo em que vivemos. Que essa coragem seja vivenciada por todos nós. É por isso, irmãos e irmãs, que nós nos saudamos nesses dias com uma saudação de Feliz Páscoa, porque Jesus ressuscitou, aleluia, Ele ressuscitou de verdade, aleluia.